Plenitude. Livro da série psicológica, de Joana de Ângeles. Psicografado por Divaldo Pereira Franco. Capítulo 10. Terapia desobsessiva. No estudo dos sofrimentos humanos destaca-se um capítulo que, pelas suas graves injunções, merece estudo à parte. Chaga moral do espírito. A obsessão tem uma generalização muito mais ampla do que se pode imaginar, tornando-se, periodicamente, uma virose de contágio célere, em face das circunstâncias que exige como decorrência do processo evolutivo das criaturas e do planeta, que a impõem como necessidade saneadora dos volumosos compromissos negativos que permanecem na economia da sociedade. Na Antiguidade Oriental, como depois, durante a Idade Média, apresentava-se com características epidêmicas e varria os povos, dava-lhes uma trégua e retornava intempestivamente. Confundida com a loucura nos seus diversos aspectos, tem desafiado os estudiosos do comportamento, da saúde, da religião e das ciências da mente. Sutil, em certas ocasiões, assume proporções inesperadas, levando a extremos lamentáveis aqueles que lhe tombam nas urdiduras. A humanidade tem-na sofrido, considerando-a, em diversas épocas, como castigo divino, e usado métodos de combate não menos cruéis, por desconhecimento da sua gênese, portanto, pela impossibilidade de enfrentá-la, de amenizá-la com recursos hábeis e eficazes. Trata-se da alienação mental por obsessão, isto é, pela ingerência da presença psíquica de um desencarnado no encarnado. A obsessão pode influenciar maleficamente também a organização física, produzindo patologias complexas com danosas. Allan Kardec estudou-a com proficiência, sendo o primeiro investigador a penetrar-lhe as causas, dissecá-las e apresentar as terapias compatíveis, capazes de amenizá-la ou erradicá-la completamente. Antes dele, Jesus, diversas vezes, enfrentou e atendeu obsessos e obsessores, socorrendo-os com seu inefável amor e libertando-os uns dos outros mediante a força restauradora de que se faz possuidor. Os seus diálogos com esses enfermos são profundos, apresentando a psicopatologia admirável capítulo, que permanece obscuro nas áreas das doutrinas especializadas. O Espiritismo, porém, por lidar com os fatores causais, analisa o problema e o elucida, propondo corretos métodos para atender os que se encontram envolvidos, ao tempo que fornece terapias preventivas que impedem a instalação da mazela. A obsessão tem as suas raízes fixadas nos antecedentes morais de ambos os litigantes, que se deixaram vencer pela inferioridade que os dominava à época da pugna. Egoístas e irrefletidos, não mediram as consequências dos seus atos venais, passando a vincular-se um ao outro por meio das algemas do ódio e do desforço, que os tornam cada vez mais infelizes. Arrastam-se, desse modo, por séculos de sofrimentos excruciantes, passando de vítimas a algozes e reciprocamente, até que o amor lhes acenda a luz da esperança nas sombras onde se detém e o perdão os torne verdadeiros irmãos na senda evolutiva. O amor é, assim, o primeiro medicamento para a terapia anti-obsessiva. Abre as portas à esperança e esclarece quanto às sagradas finalidades da vida, proporcionando o perdão que suaviza as dores produzidas pelas ulcerações do ódio. Enquanto persistam o ressentimento e a malquerença, a desconfiança e o rancor, a obsessão permanece como ácido queimando as delicadas engrenagens da casa mental e produzindo as alienações tormentosas. A mediunidade, por outro lado, é a grande oportunidade que faculta a identificação e a cura das obsessões, porque é através dos seus delicados mecanismos que elas se manifestam e, por eles mesmos, que se podem atender aos agentes indigitados. O paciente, vítima de obsessão, é, certamente, portador de mediunidade que necessita de conveniente educação, a fim de aplicá-la em finalidades relevantes. A obsessão é doença grave, mesmo quando se apresenta em quadro simples, em forma de inspiração depressiva ou de morbo que afeta a saúde física. Isso porque impõe a transformação moral do paciente e a mudança emocional do agente que a desencadeia, consciente ou não. Só a obsessão porque há débito de quem a sofre. As leis da vida dispõem de recursos elevados para a reeducação dos incursos nos seus códigos de justiça. No entanto, a intemperança e precipitação dos indivíduos, perturbados em si mesmos, levam-nos aos desforços e vinganças, produzindo esses desnecessários processos de sofrimentos. A mente infeliz, mediante a monoideia de Revide, descarrega ondas de ódio no seu desafeto que, desequipado de recursos morais, tais a vigilância, a caridade e o amor, capta-as pelo campo do perispírito,
com o qual aquela sintoniza por afinidade vibratória até transformar-se em ideia perturbadora no seu próprio psiquismo. De outras vezes, irradia as mesmas deletérias energias e condensa, pela ação da vontade, as suas vibrações, apresentando-se com aspectos terrificadores durante a vigília e o parcial desdobramento pelo sono, e provocando vinculação pelo pavor, que se transforma em patologia alucinante. Na sucessão de interferências consegue dominar a mente culpada, que se lhe faz submissa, dando curso aos mais graves fenômenos de subjugação, que a ignorância, por muitos séculos, considerou como possessão demoníaca e os cientistas rotularam de esquizofrenia. Da mesma forma, a constante ingestão psíquica da onda mental enfermiça produz distúrbios orgânicos variados, que facultam a instalação de germes destrutivos da saúde ou provocam, por si mesmos, degenerações celulares, ulcerações e disfunções de diversos órgãos. A desobsessão, por consequência, é a terapia especializada e única possuidora dos recursos para a liberação do alienado. Mediante o esclarecimento do espírito enfermo, imbuído da falsa ideia de justiça, dever-se-á dissuadi-lo do infeliz propósito, demonstrando-lhe o erro em que se encontra e induzindo-o à certeza de que o amor de Deus tudo resolve. Concluída essa tarefa, que exige a interferência de um médium educado, quando o fenômeno da psicofonia atormentada não se dá através do próprio paciente, é indispensável a conscientização da vítima, a fim de que busque a reabilitação por meio de uma mudança de comportamento mental e espiritual, aplicando as técnicas referidas no capítulo da autocura. Essa reforma moral do obsidiado fará que o seu atual perseguidor constate-lhe o esforço para melhorar-se, demonstrando arrependimento das ações infelizes, e asserenando o ânimo, torne-se amigo do antigo verdugo, avançando com ele pela rota do bem. O ministério da desobsessão pode também processar-se além da esfera física, pela interferência dos benfeitores espirituais, quando constatam o esforço da alma para reabilitar-se e auxiliar o seu perseguidor. Nos processos que afetam o organismo físico, além do recurso espiritual liberativo, é conveniente a terapia médica correspondente, para o reaparelhamento orgânico. Proliferam, também, as obsessões entre os encarnados, graças aos abusos do sentimento, que os levam à vampirização psíquica, gerando distúrbios demorados. Os desejos perturbadores direcionam petardos mentais que atingem aqueles aos quais são dirigidos, produzindo-lhes estranhas e desagradáveis sensações. Quando são recíprocos, dão curso à interdependência psíquica que afeta tanto a área da emotividade como da organização somática, gerando sofrimento. Toda forma de obsessão resulta de um interrelacionamento pessoal interrompido pelas forças negativas da agressividade, do ódio, da traição, do crime ou das expressões do amor em desalinho, que destrambelham os sentimentos. A desobsessão consiste na interrupção do processo de imantação de ambos os infelizes, porquanto o agressor, embora se considere realizado pelo mal que aflige a sua vítima, padece, por sua vez, de infortúnio e falta de paz. A criatura é sempre responsável pela própria vida. Somente a desar, obsessão e sofrimento, porque se elegem os comportamentos doentios em detrimento daqueles positivos. Diante das obsessões, constata-se o retorno dos atos inditosos em busca da reparação imediata. Dissolver os grilhões do mal com as energias poderosas do amor, eis no que consiste a terapia desobsessiva, que libera o ser do sofrimento que a sua incúria gerou, favorecendo-o com a saúde integral, resultado de uma mente em harmonia com a vida, uma organização física em equilíbrio e a emoção e a razão dirigidas para o bem, para o progresso, para a felicidade.